rádio que se ouve, a rádio que queremos escutar, a Rádio Reserva, falando pra todo lugar. A rádio que se ouve, a rádio que queremos escutar, a Rádio Reserva, falando pra todo lugar. Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos e todas. Diretamente de Bertioga, litoral de São Paulo, começa a Rádio Reserva 2021. Meu nome é Loba de Lobo Guará, educadora ambiental do Sesc Bertioga. No programa de hoje, entrevistarei os jovens de Bertioga que participam da Rádio Reserva 2021. A Rádio Reserva, para você que não conhece, são programas elaborados por jovens, pautados pela metodologia da educomunicação. Porque o jovem tem o que dizer, não é? E a transformação para o mundo melhor depende de um bom diálogo, de uma boa comunicação que desperta paixões pelo bem comum. Os programas são inspiradores para vivermos com cidadania, meio ambiente, prevalecer a cultura de paz, acessibilidade, valorização social, sustentabilidade, solidariedade, empatia e mobilização social. Vamos sim lutar pela democratização dos meios de comunicação e por uma educação midiática. A novidade desse ano é que nós temos a parceria da Viração Educomunicação. Só que a Loba não está só nessa não, minha gente. Na condição técnica, nosso host do dia, mantendo a rádio no ar e fazendo a transição dos blocos, Rogério Wong, vulgo Xing, educador ambiental do Sesc Bertioga. E a nossa jovem mediadora, Ana Carolina. E agora, com vocês, vamos dar início ao nosso primeiro programa, Frequência Jovem. Nosso primeiro entrevistado do dia gosta muito de games, cinema e é bem comunicativo. Disse que tem muitos apelidos, mas não se importa. Está bem consigo e pretende apresentar com muito humor os conteúdos publicados nessa versão da Rádio Reserva. Bem-vindo, Guilherme Yuki Miki Borges. Guilherme, eu gostaria de saber um pouquinho sua inspiração de vida. Bom, tem algumas pessoas que inspiram a minha vida, né? O Billie Joe Armstrong, que é um membro de uma banda chamada Green Day, né? Que foi a banda da minha adolescência, né? Que sempre quando a gente chega na adolescência, a gente sempre se apega a uma banda específica. E a da vez foi Green Day. Arrisco dizer que foi quem me inspirou a tocar violão também. Conheço muito, sei tocar várias músicas dessa banda. E o Billie Joe Armstrong é o integrante que mais me chama a atenção. Ele é o principal, né? O cantor. Ele é meio impulsivo, né? Mas, tirando isso, ele é um cara bem humilde, né, também. Apoia os filhos também, que são artistas, né? Tem as suas próprias bandas. E por ele ter feito parte da minha transição de adolescência para fase adulta, a outra pessoa é um youtuber, um criador de conteúdo chamado Lucas Vinícius, ou mais conhecido como Lucas Inutilismo, né? Ele é um dos canais que eu mais acompanhei também. E ele também já participou de vários podcasts, um humor muito diversificado, né? Um dos fortes dele é que do nada ele solta uma piada e muitas vezes a gente dá risada, porque é muito engraçado, né? Tá um assunto muito sério, eles falando de política e do nada ele solta uma piada e todo mundo cai na gargalhada, né? E é um estilo de humor que eu me espelho muito, porque como todo mundo também acha, é muito engraçado. E eu queria ser esse tipo de pessoa, né? Que fosse engraçado desse jeito, né? Mas eu tô nessa tentativa, né? Trazer um pouco de humor, né? Não sei se vai dar certo, mas se der, espero que riam, né? Ele, além de humorista, ele também é músico e multi-instrumentista, né? Eu também tenho vontade de ser multi-instrumentista para fazer praticamente o que ele faz, né? Ele posta uns vídeos às vezes no YouTube. Um dos mais famosos é a retrospectiva dos anos. Ele fez 2 anos, 2019 e 2020. Esse ano acredito que vai ter também. E é só ele tocando vários instrumentos. Ele na bateria, no baixo, na guitarra, que é o instrumento principal dele. Ele cantando, ele tocando berimbau, né?
tocando, sei lá, flauta. Ele praticamente não tem medo de arriscar, né? Ele, assim como ele é bem perfeccionista, não também querendo dizer que eu sou um excelente artista, pra falar a verdade, comparado a ele, eu sou um amador. E ele é um amador, então pra você ver o nível. Mas é um cara, assim, que como um produtor de conteúdo, é um cara que eu me espelho também, bastante. E por último, assim, pra não ser tão óbvio, é o meu pai. Ótimo. Porque eu podia facilmente dizer meu pai e pronto, mas é complicado, porque se eu falar do meu pai é capaz de eu me emocionar e chorar, então eu não quero falar. Eu quis falar logo no começo, né? Ai, que Mas lindo. meu pai, ele me inspira muito, é um cara que faz tudo pelos filhos, faz tudo pela família. Igual ele falou uma vez pra mim, né, falando sobre meu avô, se eu for 1% do que seu avô foi, eu seria o cara mais feliz do mundo. E eu digo a mesma coisa, se eu for 1% que meu pai foi, eu seria o cara mais feliz do mundo. Meu pai, ele é muito batalhador, não tenho que falar nada contra ele. E eu queria fazer mais uma pergunta, Guilherme, para dar continuidade aos outros participantes. Eu queria saber como que a Rádio Reserva chegou até você. A notícia desse curso, né, que vai até dia 16 de dezembro de 2021. Então, para você que ainda não se inscreveu, ainda há vagas. Se você se interessou, quer participar dessa turma, se inscreva no site da Reserva Natural Sesc Bertioga, vai lá no oráculo Google, digita lá Rádio Reserva 2021, vai aparecer o link da inscrição, se inscreva e mais informações entre no site, tá bom? Guilherme, como a Rádio Reserva chegou até você? Bom, o curso ele chegou através de um amigo meu, né, o Ícaro, que não tá mais aqui. Acredito que, acho que o Michael também foi a mesma coisa, ele foi chamando a galera, né? Os amigos dele, que ele tem vergonha de participar de negócio sozinho. E por isso ele chama os amigos, que se for pra passar vergonha, ele vai passar sozinho. Tá bem interessante, né? Pra quem gosta de rádio, podcast, acho que é um curso bem legal, vale a pena. Então vem com nós que vai ser da hora, entendeu? Olha, agradecemos sim essa divulgação, né, e fortalecimento do nosso trabalho. Guilherme, eu agradeço a sua participação. Continuamos aí nos bastidores e vamos dar continuidade na apresentação e boas-vindas da nova Juventude 2021 da Rádio Reserva. Iremos conhecer agora mais um jovem que se preocupa muito em mudar a situação do planeta, quer muito aprender algo que sensibilizem as pessoas a cuidar com muito, muito amor esse planeta, com respeito e muita dedicação. Estou falando de Laila Maria Costa Silva, moradora do bairro Guaratuba. Gosta muito de ler, tem 18 anos, é uma garota sonhadora. Boa tarde, Laila. Tá bem? Eu tô bem, sim. E você, como tá? Ah, estou ótima. Eu queria entender um pouquinho, né, dessa sua relação com numa moradia próxima a uma área protegida. Né? Como que é essa relação de estar tão pertinho da floresta, da biodiversidade, mas ao mesmo tempo é uma área que exige cuidados, que não pode entrar ou pode? Como é que é a relação aí onde você mora? Bom, eu moro, na verdade, dentro das delimitações do Parque Estadual. Eu moro numa comunidade que se chama Vila da Mata. E a gente tá dentro do parque, né, do Parque Estadual Restinga de Bertioga. E assim, apesar de todas as questões jurídicas, né, porque dentro da lei a gente não deveria estar aqui, a relação que todos os moradores têm com o ambiente é muito boa. A gente conseguiu desenvolver uma relação muito boa, socioambiental, envolvendo todo mundo, né? Além de ser uma maravilha morar perto dentro da Mata Atlântica, literalmente, né? A gente tem Que delícia. Nossa, é uma delícia. Eu ter a possibilidade de acordar e poder escutar os passarinhos cantando, pássaros que a gente nem sempre vê, ou escuta, ou tomar um café e ficar olhando as árvores e o vento. A gente conseguiu desenvolver uma relação muito gostosa, né? A gente tem um apreço muito grande por essa relação de respeito. Tanto que tudo que a gente faz aqui dentro não é só em prol das pessoas, mas também desse cuidado de manter como tá e só melhorar. Então é uma relação que
é sem dúvida muito gostosa. Nossa, interessante, né? Para quem não conhece aqui Bertioga, né? Nós somos envolvidos na cidade de Bertioga por parques estaduais, unidades de conservação, né? Que inclui os parques, que incluem os parques estadual da Restinga de Bertioga, o Parque Estadual da Serra do Mar, inclui também as RPPNs, né? A Reserva Particular do Patrimônio Natural, inclusive que dá nome a esse programa, né? Muito interessante, Laila. E eu queria fazer mais uma pergunta para você, né, um pouquinho mais voltada a essa utilização, né, dos meios de comunicação. Como você vê os jovens, né, utilizando a internet? Seus amigos estão conectados com você ou estão apenas virtualmente para o mundo? Olha, que a relação é intensa, assim. Mas tem aquela questão, sempre tem o lado bom e o lado ruim. Eu entendo que hoje, principalmente em função da pandemia, porque é difícil a gente falar de alguma coisa sem citar a pandemia, né? Porque ela mudou drasticamente várias questões. Por conta disso, o jovem migrou, não só o jovem, mas diversas pessoas, desde o mais novo até o mais velho, migraram para as redes sociais, para a internet, e estão usando isso de forma muito intensa. E aí a gente pode entender isso de duas maneiras, porque sempre tem os dois lados. É muito bom porque a gente passa a fazer o uso dessa tecnologia, porque ela é justamente para que a gente usufrua. Mas acaba que em muitas questões, que não é novidade nenhuma, essa tecnologia ela serve para usar a gente, né? Para poder fomentar uma cultura de massa, para poder disseminar discursos de ódio ou padrões superficiais de vida, de ideais e de conquistas que não existem. Então, é muito difícil falar se é positivo ou negativo, depende do que você quer ver. Mas os meus amigos, eles estão sempre muito conectados, inclusive, eu faço parte não só dessa turma, mas da turma da escola, e todos os meus colegas de classe, eu não conheço nenhum pessoalmente. Foi tudo por conta da internet. E é o lado positivo, né? Porque a gente conseguiu estabelecer um vínculo usando dessa ferramenta. Mas assim, nem tudo é bom, né? Nossa, muito interessante. Você pode esperar muitas discussões aí sobre o nosso território, né? Essa visão crítica, né, sobre esse uso correto dos veículos de comunicação, como acessar, ter o filtro dessa comunicação, né, e usar da melhor forma. Então, esse jovem que você está ouvindo tem muito aí a contribuir e também direcionar esses padrões que a gente vê que muitas vezes não são positivos para um bem coletivo, né, uns padrões de vida. Olha, Laila, agradeço imensamente, né? Nós vamos agora fazer um intervalo para dar início ao segundo bloco de entrevistas com jovens da Rádio Reserva 2021. Voltamos com o nosso segundo bloco. Muito bem, no primeiro bloco tivemos dois jovens muito interessantes aqui, moradores aqui de Bertioga. Lembrando que a Rádio Reserva ela é voltada aos jovens de Bertioga, justamente para discutir o seu território mais profundamente. E essa discussão são traduzidas em conteúdos numa programação de rádio ao vivo e também podcast. Vamos conhecer a próxima pessoa que está caminhando para um estilo de vida mais vegano, que inspira novos valores e uma nova realidade de vida. Tem sua mãe como inspiração, quer aprender mais como usar informações e criatividade para falar sobre o meio ambiente de forma expansiva e que as pessoas ouçam e tenham interesse em ouvir. Estou falando de Luana Gabriela Santos Vicentim. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Loba, tudo bem? Tudo bem, Luana. Luana tem 20 anos e ela vem contribuir com esse grande grupo da Rádio Reserva 2021. Luana,
Na minha pesquisa, né, sobre esses jovens, eu gostaria de mais esclarecimento, né, que você estuda comunicação, está nessa área. Eu queria entender direitinho como que é esse seu estudo e a sua opinião sobre o veículo de comunicação do rádio. Já que você já está sendo uma estudante, eu queria que você contasse, né, aproveitar esse momento, como é esse seu estudo da comunicação, o que você faz para os nossos ouvintes. Então, eu estudo comunicação social na Unicamp, é um curso que chama Midialogia e ele agrega várias mídias, então eu tenho esse privilégio de ter o contato tanto com o cinema, quanto a televisão, a rádio. É um curso bem interdisciplinar e em relação à minha opinião sobre o veículo de comunicação rádio, historicamente, é um veículo de comunicação muito importante, né? Porque ele foi inovador nesse quesito de comunicação de massa, instantânea e de transmissão de informações. E ele foi usado de diferentes formas também, desde seu surgimento. Então, a gente vê um período, por exemplo, de guerras, em que o rádio era utilizado como uma forma de trocar informações e trocar questões relativas à guerra de forma instantânea, diferente de outras mídias. Por exemplo, os jornais que circulavam muito na época não teriam a mesma velocidade que uma transmissão de rádio teria. E eu acho que o rádio ele é muito versátil. Então, como outras formas, né, outras mídias também que foram se adaptando à novidade, a chegada da internet, chegada de streamings, o rádio sobreviveu à chegada do cinema, à chegada da televisão. Então, ele é muito versátil e se adapta também hoje em dia, né, não somente à transmissão ao vivo, mas ao podcast, né, como a gente aqui na Rádio Reserva tem esse privilégio também de ter podcast para ser escutado depois. Isso é uma forma muito interessante de guardar também esse conteúdo que a gente está produzindo para que várias pessoas possam consumi-lo também. Eu queria fazer mais uma pergunta, Luana. Você vê mudanças de comportamento das pessoas dependendo qual veículo de comunicação a pessoa se informa? Olha, essa é uma pergunta que eu acho até muito importante a gente falar hoje em dia, justamente porque a gente tem a internet, que tem essa dinâmica interativa e que é muito diferente de você simplesmente estar ali consumindo, absorvendo informações de uma televisão, por exemplo, ou da própria rádio, que você, se você não está ali, por exemplo, numa ligação com a rádio, você não tem o que interagir momentaneamente, enquanto na internet as pessoas estão ali ativamente, fazendo comentários, tanto que por isso a gente tem tantas polêmicas, tantas coisas problemáticas também que aparecem, né? Porque as pessoas, como é muito rápido, elas absorvem, interpretam coisas e aí já reagem muito rápido sem pensar. Também eu acho que essa questão de não pensar direito sobre a informação e não procurar saber mais a fundo é uma coisa que vem muito com a internet. E eu acho que uma coisa muito importante, assim, também, em relação à mudança de comportamento das pessoas, dependendo da diferente credibilidade de quem transmite a informação. Então, essa credibilidade é importante para a informação ser mais crível ou não. Eu acho que são vários fatores que interferem, né? Tanto que tem essa frase, né, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se você está ali assistindo a televisão, vendo as imagens, aquilo tem mais credibilidade do que a transmissão da notícia na rádio. Eu acho questionável tudo isso, né? Então, eu acho que proporciona várias reflexões, essa questão de mudança de comportamento, dependendo da mídia, da veiculação, que tem tantas formas, né, hoje em dia de veiculação. Nossa, muito bom, Luana. Muito obrigada por participar com a gente hoje. Agora a gente vai chamar o nosso aniversariante do dia, o Luiz, né? É o nosso mais novo membro aqui da Rádio Reserva. Hoje ele completa 14 anos. Sua mãe é a sua inspiração de vida. Olá, Luiz. Boa tarde. Como você tá? Boa tarde, tudo bem? E como é que você chegou aqui na Rádio Reserva? Eu cheguei através da minha mãe, que ouviu falar sobre o curso, aí perguntou se me interessava. Eu falei, né, claro que me interessa, porque
agregar sempre conhecimento é sempre bom, né? Porque é também algo muito interessante você aprender sobre a rádio, principalmente a Rádio Reserva, que estuda aonde a gente mora, né? Estuda Bertioga, né? Então, foi um curso que eu fiquei muito interessado em fazer. E o que você espera dos próximos encontros da rádio? Espero um encontro muito interessante, porque a Rádio Reserva, ela fala sobre assuntos, ela ensina muita gente. Acho que é isso. Muito obrigada, Luiz. Feliz aniversário. E a gente vai para um breve intervalinho e volta já já. Não saia daí. Então, daremos início ao nosso último bloco aqui. O nosso próximo entrevistado tem muita curiosidade nessa área de comunicação, pois ainda não tem experiências, mas quer muito aprender. Então, bem-vindo, Michael Douglas Maria da Silva. Boa tarde. Boa tarde, Luba. Boa tarde quem tá ouvindo aí. Seja bem-vindo à Rádio Reserva. O Maicon tem 19 anos. Muito bem, Maicon. Eu queria saber de você, Maicon, primeiramente, que bairro que você mora, e eu queria saber a relação das pessoas da sua rua com a preservação ambiental. Eu moro aqui no centro, né, próximo ao Campinho do União. Então, tipo, tem uma parte já um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais periférica, né? Mas mesmo do bairro do centro. Então, é uma coisa até um pouco triste, né? Porque a gente vê o descaso de todo mundo, né? Qualquer lugarzinho, qualquer esquina vira depósito, né? Tanto de lixo como de entulhos pessoais, né? De residentes e tudo mais. E também até lugares que tem um abandono público também, como a grama em excesso, uma falta de uma fiscalizaçãozinha. Não tem um saneamento decente, tem esquinas com bocas de lobo assim abertas, e sobe o cheiro, aquela água transborda quando chove. Certo. Então é uma relação bem difícil, né? Que ainda precisa mudanças e envolvimento da comunidade. Muito bem, a programação da Rádio Reserva não para. Nosso próximo jovem mudaria o enorme egocentrismo observado por parte dos grandes governantes e empresários no mundo. Gosta de exercitar a escuta, pois opiniões diferentes são importantes para ele. E na vida pessoal, gostaria de ter um investimento para um programa que envolvesse a empresa de seu pai. E também tem aquele gosto particular por corridas Stock Car. Muito bom! Quem eu vou chamar agora é ele, Vitor Dário. Boa tarde, Vitor, e bem-vindo à Rádio Reserva 2021. Bom, eu trabalho em uma imobiliária e consultora, sou corretor de imóveis e faço a administração da parte da consultora. Bom, eu acredito que comunicação favorece muito a conservação da floresta, as mudanças climáticas, enfim, tudo que seja relacionado a causas ambientais. A comunicação favorece muito. E mostrando os fatos certos, principalmente. Sem a romantização de quando, por exemplo, quiseram extinguir os canudos, sabe? Em prol do plástico nos mares, em prol das tartarugas, mas não são os canudos. Os canudos são 0,015% dos problemas ambientais que acontecem no nosso planeta, no nosso país, enfim, de tudo, né? Então eu acho que além da comunicação, a gente precisa saber os fatos reais mesmo, as situações reais. E não só escutar, ouvir falar, mas também correr atrás da verdade. Das verdades que ocorrem no nosso mundo. Como eu falei no comecinho dessa programação, nós temos a parceria da Viração Educomunicação.
A Juliane é educadora e vai conversar um pouquinho com vocês. Boa tarde, Juliane. Oi, gente, boa tarde. Sou da cidade de São Paulo, de Guaianazes, que é o extremo leste. Eu estudo educomunicação na USP, faço parte do coletivo de pesquisadores periféricos CPDOC Guaianazes e trabalho na Viração como educomunicadora desde 2018. Bom, a Viração ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede no Brasil e na Itália. Ela foi fundada em 2003 pelo jornalista Paulo Lima, a partir da ideia de lançar uma revista para adolescentes e jovens que realmente fosse escrita por adolescentes e jovens. A nossa revista ela é de publicação semestral e ela é distribuída gratuitamente. E além da revista, a Vira ela tem outros programas, outros projetos. Um deles é a Agência Jovem de Notícias. E se você tiver interesse em conhecer mais a Agência Jovem, participar também, é um espaço aberto para todo mundo. É só entrar no site agenciajovem.org e entrar em contato com a gente. A Viração implementa diversos projetos educomunicativos para adolescentes e jovens do Brasil inteiro e em outros países também. Vocês podem procurar a Vira nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube também. Muito agradecida, Juliane Cruz. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas temos ainda mais uma mediadora. A Ana Carolina é a nossa jovem mediadora que participou dos programas de rádio dos anos anteriores, bióloga, né, se formou, era estudante de biologia quando entrou na Rádio Reserva, hoje já é uma bióloga formada e hoje ela faz parte da equipe técnica. Então, Ana Carolina, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal. E eu queria fazer uma pergunta, Ana, para você. Qual é o maior desafio para envolver os jovens nas questões do território e mobilizá-los pelas redes? Sobre as questões ambientais da cidade, eu acho que é um pouco difícil, porque assim, varia do gosto de cada um. Então eu acredito que para mobilizar eles tem que pegar algo que eles gostem de começo para eles fixarem, né? Acredito que exija um trabalho de tentar integrar o jovem com a maior frequência possível no assunto, até que vire uma rotina dele mesmo pesquisar sobre o assunto, né? Sobre a cidade, mais dentro da cidade do que fora. E foi uma coisa que eu aprendi na rádio nos 2 anos que eu fiquei participando da rádio, e é o que eu quero conseguir passar para essa nova galera também, né? Essa vontade de pesquisar sobre a cidade, mas sobre do que fora. E uma vida sustentável, eu acho que para os jovens, a maioria dos jovens depende do pai e da mãe, então não é tão fácil assim, mas eu acredito que todos possam fazer sua parte, né? E eu acho que para uma vida ecológica a gente começa com pequenos passos, sabe? Alguém te influencia e você vai começando a ter interesse próprio sobre o assunto. Muito bom! Vocês viram, ou melhor, vocês ouviram o que te espera nesses próximos programas? Gente, é emocionante, né, esses jovens. Bem, tudo que é bom dura muito mais, né? Não dura pouco não, gente, porque o programa vai continuar sim, mas esse programa hoje tem que encerrar, não é verdade? Primeiramente, agradeço imensamente você que nos acompanhou até agora, estava online, se compartilhou, se deixou seu like aí na programação, é importante, né? Porque a gente tem que fazer aquele apelo das mídias sociais. Deixou sua mensagem aí no chat, depois a gente dá uma olhadinha, mas saiba que esse programa também vai ficar depois disponível para você poder acessar novamente e aí conhecer um pouquinho mais alguns assuntos que o jovem começou a desenvolver nessa primeira chamada, nessa primeira entrevista da Rádio Reserva 2021. Espero vocês e até lá! Rádio Reserva, na frequência da mata. Rádio que se